falando com o nosso Deus nessa noite. Muito bom ver os irmãos. Você que não cumprimentou o seu irmão, dá uma olhadinha aí para o lado, fala com ele. Os irmãos estão chegando. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos estar agradecendo ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui reunidos, ó Deus, para prestar culto ao Senhor. Sabendo, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor se faz presente na nossa vida, guardando, livrando, cuidando de cada um de nós. Por isso, Senhor, nosso coração se engrandece por estar diante da Tua presença, Senhor, para estar louvando ao Senhor, bendizendo ao Teu nome por tudo que o Senhor é na nossa vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós e já fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Falta palavras de gratidão para expressar a nossa gratidão ao Senhor pelo Seu cuidado por nós. Pai, obrigado pelos irmãos aqui reunidos. Obrigado por aqueles que estão em casa, nos seus lares, ó Deus. Também, Senhor, participando conosco, Senhor, desse culto. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti e por isso nós queremos louvar o Teu santo nome. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor com um cântico. Ministério de Louvor. Saudamos, irmãos, a paz do Senhor. Vamos declarar que o Espírito de Deus está aqui, operando em cada um de nossos corações. E aqui é para adorá-lo que nós nos reunimos e podemos, então, ter a nossa vida transformada pelo seu poder. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. No ar
só temos essa certeza, essa convicção que podemos entrar na sala do trono por meio de Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário. Ele nos concede, né? O Pai nos concede essa graça de estarmos diante da presença dEle, né? Em Romanos 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz não é uma paz de um sentimento, mas é uma paz de uma reconciliação com o Pai, né? Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Por isso nós temos a certeza, a segurança de entrar na sala do trono e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Salmo 33. E vamos estar fazendo a leitura. Vamos nos colocar de pé? Depois da leitura, nós vamos estar entoando louvores ao Senhor. E nesse momento, se você quiser estar trazendo já os seus dízimos, as suas ofertas, você pode estar trazendo aqui. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Salmo 33. Diz assim: a excelência da união fraternal. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, da qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola e de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, aleluia. Nós somos gratos ao Senhor pela essa oportunidade que o Senhor concede nessa noite de estar revendo os irmãos, né, de estarmos compartilhando da palavra. Que o Senhor fala que, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que nesse tempo onde nós temos vivido tão difícil, né, de estarmos distantes, mas os nossos corações possam estar unidos, firmes, né, pedindo ao Senhor que esteja consolando, pedindo ao Senhor que esteja curando, pedindo ao Senhor que traga alegria ao coração dos irmãos, restauração se estiver fraco, né, e que o Senhor possa fazer a sua obra, mas que possamos nos posicionar unidos, né, num tempo tão difícil, mas que possamos seguir ao Cristo, aquele que é perfeito, que é o nosso exemplo para a nossa vida. Porque se nós formos olharmos aqui, nós temos até bons exemplos, mas se nós olharmos, se você for conviver comigo um certo período, você vai ver que muitas coisas precisam ser tratadas na minha vida. Mas quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa expectativa no Senhor, aquele que morreu por nós, né, aquele que é exemplo para a gente ser seguido, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é o Senhor da nossa vida. E o nosso Pai deseja que venhamos ser santos, separados assim para sermos santos, santificados nesse processo, para que possamos agradar o coração do Pai. Então que o Senhor possa estar nos abençoando, para que a gente possa estar vivendo nesse propósito, nessa convicção, né, de que possamos estar cada dia mais sendo transformados em meio às tribulações ao caráter de Cristo, em meio aos momentos difíceis, mas que possamos nos posicionar unidos na convicção de que precisamos estar cuidando do nosso próximo, que esse é o desejo do coração do Pai, e Ele deseja isso da nossa igreja, de nós. Então vamos estar agradecendo ao Senhor. Os momentos são difíceis? São difíceis, mas temos muitas bênçãos, né, para contar. No meio de momentos como esse, o Senhor tem tratado a cada um de nós. E nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse momento. Vou pedir ao pastor para estar fazendo essa oração. Em seguida, o Ministério de Louvor pode estar aqui, entoando os louvores. E vamos celebrar o Senhor, que é digno de toda a glória e toda a honra. Som, agora sim, né? Que a graça do Senhor Jesus possa estar pairando sobre cada um de nós. Nesse momento onde nos reunimos aqui no nome de Jesus, vamos agradecer a Ele, mas vamos também rogar a esse Deus tão generoso que possa continuar
demonstrando o seu cuidado e estendendo a sua generosidade, a sua graça, o seu favor, né, a cada um dos nossos irmãos, mas a cada um daqueles que hoje estão vivendo a dor do luto, a dor da perda. Nós temos aqui uma família em frente, né, a igreja vivendo isso, sofrendo com isso. Vamos estar orando também por esse. Então eu quero convidar você a ir a Deus em oração comigo. Vamos conversar com Ele, vamos falar com o Senhor. Pai, somos gratos a Ti por tamanha generosidade que o Senhor tem manifesto a cada um de nós. O Senhor é bom em todo o tempo. Tu tens o controle de todas as coisas, e nesse tempo tão difícil o Senhor tem nos ensinado. Como fizeste na vida de Jó, o Senhor trabalhou na vida de Jó, em meio a tantas adversidades que ele enfrentou, mas mostrando a ele que o resultado final era a maturidade, era o crescimento e era o relacionamento mais íntimo e mais aproximado do Senhor, ao ponto do teu filho dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós queremos, Senhor, te ver a cada dia mais próximo, não mais próximo no sentido geográfico, mas mais próximo no sentido de semelhança. Queremos ser mais semelhantes ao Senhor. Queremos entender que o Senhor não apenas está ao nosso lado, mas o Senhor está em nós, na nossa vida. E queremos com isso ser aqueles que se parecem à semelhança, à imagem do Criador, do Deus vivo. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem favorecido o teu povo, e aqui ele está reunido no teu nome. Queremos render ao Senhor toda a nossa gratidão nessa noite, mas queremos também lembrar daqueles que estão, Senhor, em seus lares, aqueles que ainda estão distantes, aqueles que, Senhor, estão distantes por conta da consciência, ó Deus, e da necessidade de não poder estar presente por conta das aglomerações, talvez por conta da sua própria saúde, reservando e se preservando quanto a isso. Nós queremos, Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor com a sua boa mão os proteja, ó Deus, e os abençoe, os envolva com a sua presença. Ser aquele também, Senhor, com aqueles que hoje estão vivendo a dor do luto, Senhor, as famílias que estão sofrendo por conta dessa circunstância e desse vírus terrível. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor, que é o Deus, que é a fonte de todo consolo, né, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa se revelar para eles como Deus que é um Pai, que ama, que está perto, que está próximo, que não está distante das situações difíceis que eles estão vivendo. Ó Senhor, se revela para eles como Deus amoroso que Tu és, um Deus justo e um Deus que os quer para si, para perto de Ti. Pai, nós clamamos ao Senhor. Receba de bom grado a adoração do Teu povo nessa noite e fala ao nosso coração. Essa é a nossa oração de gratidão, porque sabemos quem o Senhor é, e assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar ofertando ao Senhor nesse momento, nesses cânticos, tá? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em Tua presença, contemplar Tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião
mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Eu quero contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois tu és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois tu és. Queremos adorar nessa noite, Deus. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Quero contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois és. Te adoro, Senhor, em espírito, eu te adoro, te prostro aos teus pés, me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois tu és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois tu és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave a ti e um som agradável. Que a nossa adoração seja como perfume suave diante do Senhor. Por isso nós continuamente vamos orar e adorar até ficarmos rendidos diante do Senhor. Não apenas na hora de culto, mas em todos os momentos da nossa vida. Porque a nossa vida é objeto de louvor ao Senhor. Aqui te detenha da forma aos montes, põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenha da forma aos montes, soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele.
que dizer com palavras se até a intenção conhece. Adorar, adorar, adorar e orar com grito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vamos adorar, Senhor. Precisamos, Deus. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar com grito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar com grito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Vamos te adorar. Te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te Desce, Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém, Deus. O que fazer diante de um Deus Todo-Poderoso, né? Falta palavras para expressar a alegria de termos um Deus assim, Criador, que sustenta a nossa vida e que nos faz, né, cada dia mais ter um coração voltado para bendizê-lo por tudo que Ele é. Vamos estar chamando o pastor que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Possamos aquietar o nosso coração, abrir o nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para que possamos compreender as verdades e que possamos colocar em prática no nosso dia. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pelas ofertas, pela ministração. Mesmo sentados, queridos, vamos estar baixando nossa cabeça e vamos estar intercedendo, orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui louvando ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Mesmo, Senhor, em tempos difíceis, nós temos visto, Senhor, o Teu agir, Senhor, o Teu cuidado sobre nós. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti também pelas ofertas, pelos dízimos depositados aqui. Que tudo possa ser, Senhor, administrado conforme o Teu querer, com Teu, Senhor, com Teu auxílio, para que tudo possa ser para o louvor da Tua glória. Colocamos também diante de Ti o Teu servo, ó Deus, que ele possa ser, Senhor, um canal, Senhor, para falar as Tuas verdades nessa noite. Que possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz,
E o nosso coração possa guardar, Senhor, a Tua palavra como, Senhor, algo precioso. Como é precioso, Senhor, como é preciosa a Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar, Senhor, guardando para que possamos colocar, Senhor, em prática, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida. E cada dia sermos transformados, ó Deus, por Ti, através das Tuas verdades. Usa o Teu Filho para o louvor da Tua glória. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. É um prazer poder rever os irmãos, uma alegria muito grande, né? Tá revendo alguns rostinhos aqui novamente, aqui presente. Você que está em casa aí, saudade de você, né? Saiba disso. Nós estamos com muita saudade, muito desejo de que tudo isso possa vir a realmente ir diminuindo toda essa onda, né? Estacionando aí. Normalidade, a gente sabe que nunca mais vai ser normal isso, né? A gente vai conviver com essa realidade assim, mas a gente deseja que essas coisas possam se estabilizar, né? No nome de Jesus, para que a gente possa estar todos juntos novamente. Mas durante esse tempo, Deus tem ministrado muito ao coração de muitos dos seus filhos, inclusive ao nosso coração, e nós temos assim aprendido muito a refletir nas circunstâncias, nas situações, nas adversidades, em tudo que está acontecendo. Nós estamos refletindo nessas coisas, né? E tomando para o nosso coração aquilo que é entendimento que o Espírito Santo traz, né? Porque muitas vezes nós nos precipitamos em tirar conclusões do Evangelho e queremos viver pelas conclusões que nós tiramos. E isso é do ser humano, isso acontece às vezes comigo, né? Eu sei que acontece com você. Nós tiramos conclusões e a gente quer viver das conclusões que nós tiramos e não do entendimento que o Espírito Santo traz, para que a gente possa então, compreendendo com a mente, né, e com o coração, a gente possa realmente servir a Deus como Ele deseja. Mas diante das nossas conclusões, nós vivemos o Evangelho às vezes como a gente quer, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que não venhamos a precipitar em tirar conclusões, mas vamos nos permitir que o Espírito Santo nos ensine mesmo a sua palavra, a sua verdade, para que Ele nos converta, né, sempre aos seus caminhos. É claro, eu estou falando aqui não de uma conversão primária, onde a gente, né, nasce de novo, não é isso. É uma vez só, é definitivamente, nós nascemos e acabou. Mas essa conversão, essa convergência, né, ela necessita realmente ser diária diante. Amém, irmão? Obrigado. Obrigado pelo seu serviço, pelo seu carinho, né? Muito obrigado. Então, assim, é muito bom que nesse tempo de adversidade, de lutas, nós temos um Deus que fala conosco, que nos ensina, não um Deus que está distante, um Deus que está próximo, um Deus que está ao nosso lado, mas um Deus que está em nós, que vive e habita em nós, e pelo seu Espírito que em nós habita, Ele então vai nos ensinando, nos movendo a realmente entender essas verdades. Durante esse período que nós retornamos, né, nós estamos refletindo numa sequência de mensagens, não é uma série de mensagens, mas são mensagens sequenciais, uma sequência de mensagens, onde a gente pretende então rever os nossos conceitos, repensar o nosso Evangelho, a maneira como a gente tem vivido diante dessa pandemia, diante de toda essa situação. A gente tem falado aqui de coisas importantes. Começamos com o Salmo 46, que fala da onipotência de Deus, que Deus seguramente isso não é uma poesia apenas. Deus seguramente é o nosso refúgio e fortaleza, e tem se revelado e se mostrado fiel em ser um socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Nesse isolamento social, o que nós aprendemos foi isso,
né? Eu não sei você, mas eu passei por momentos difíceis. Isso mexeu com o nosso psicológico, isso nos abateu. Alguns de nós até chegamos a ficar meio que depressivos, tristes, né? Dentro de casa, ilhados, sem poder e preocupados, porque tudo para nós era uma novidade. Então, assim, nós percebemos então a misericórdia de Deus e a presença de Deus e a ação de Deus, o socorro presente de Deus na nossa vida. E é para isso que nós temos que olhar, para esse Deus poderoso que é um socorro presente, que é uma fortaleza segura para nós. E nós vimos então no Salmo 46 muitas verdades que nos alinhavou novamente a buscar a direção de um Deus que está no controle de todas as coisas, que em meio a toda essa situação catastrófica, né, mundial, globalizada, onde as nações que são potenciais, né, as grandes nações se estremeceram, né, sem poder fazer nada, porque o seu braço forte, o seu recurso, o seu dinheiro, o seu poderio bélico, nada pôde fazer, né? Diante dessa circunstância, dessa situação, nós vimos que realmente eles estão assim, sem direção, sem norte, mas nós, como povo de Deus, nós entendemos que estamos num lugar seguro com Deus, né? Certa vez eu ouvi de um pregador que disse que se nós nos levantarmos, Deus está conosco. Se nós não nos levantarmos, nós estamos com Deus. A segurança é essa, de que em todo tempo, seja nessa vida ou na vindoura, nós estamos nos braços de Deus, nos braços do Pai, né? Então nós vimos isso no Salmo 46. No domingo passado nós falamos sobre 1 Pedro, e nós falamos sobre a importância de uma compreensão espiritual para andarmos, para vivermos em santidade. Ora, é unicamente pela graça. Não há como fazer nenhum esforço, não há nada que possamos produzir que venha gerar mérito na nossa salvação e muito menos na vida de santidade. E isso às vezes nos destoa do Evangelho, nos leva para distante do Evangelho, não compreender essa verdade, né? A mesma graça, Pedro está dizendo, a mesma graça que foi suficiente para fazer vocês nascerem de novo, para salvar a vida de vocês, é a mesma graça que vai conduzir vocês num processo de santidade, de santificação. E isso é essencial para a compreensão, para que a gente possa entender e esperar inteiramente na graça que nos está sendo revelada em Cristo Jesus. Esse favor que nós não merecemos, é esse favor maravilhoso. E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que está aqui em Lucas, está registrado no Evangelho do Nosso Senhor, onde Lucas ele registra no capítulo 10, verso 25 até o verso 37. Lucas 10, do 25 ao 37. Amém? Você aí de casa também encontrou? Então vamos acompanhar aí a leitura. Lucas 10, do 25 ao 37. Diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou ao largo. Semelhantemente, verso 32, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, voltamos a falar contigo e suplicar ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor ministre não somente a vida daqueles que aqui estão, mas a vida de todo aquele que hoje, mesmo em seus lares ou em seus telefones, estão, Senhor, nos assistindo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor proclame aqui as tuas verdades. Ó Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio para ministrar a nossa vida. Essa é a nossa oração, que suplicamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, talvez depois do Salmo 23, essa seja a passagem mais conhecida da Bíblia. Do ministério de Jesus, né, tão profícuo, ele citou muitas parábolas com o desejo de ilustrar e de manifestar entendimento às pessoas, tanto aqueles que o seguiam, que o buscavam, tanto aos seus próprios discípulos. As parábolas nem sempre são alegorias assim inventadas, né? Alguma coisa que, de repente, uma história que foi contada para ilustrar algo, mas que foi tirada da mente com o intuito de assim fazer. Muitas vezes as parábolas são fatos que possivelmente aconteceram e que Jesus aproveita aquela situação para ilustrar uma outra. Nós não podemos afirmar aqui que essa parábola foi algo inventado, porque Jesus diz assim no verso 30, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem. Então é possível que essa história seja uma história verídica, da qual Jesus utiliza para então assim ensinar a esse mestre da lei, ou mostrar a esse mestre da lei uma verdade latente. Nós não temos como afirmar. O fato é que todo esse relato que acabamos de ler, ele tem um objetivo principal, e o objetivo principal, em primeiro lugar, é nos revelar que a lei é incapaz de nos conduzir à vida eterna. A lei não foi dada para nos dar salvação, mas para nos mostrar, ou para mostrar nossos pecados e nos conduzir em temor ao Salvador. Eu já disse aqui, e vou repetir, a lei é como uma radiografia que mostra a doença, mas não cura. Ela é um aio, um tutor,
Alguém que nos foi dado não para nos salvar, mas para nos conduzir com grande temor até o Salvador. Isso porque é impossível cumprir cabalmente a lei, é impossível cumprir perfeitamente a lei. A lei exige uma perfeita relação com Deus e com o próximo, e nenhum homem é capaz de atender perfeitamente a demanda da lei, como só aquele que foi o enviado por Deus, o Cristo, pôde fazer. Somente Cristo cumpriu completamente a lei. Logo, a gente pode aplicar essa verdade dizendo que só há salvação em Jesus Cristo, pois só Ele realmente foi capaz de cumprir inteiramente, completamente e perfeitamente toda a lei de Deus. Em segundo lugar, o objetivo desse texto que nós acabamos de ler também é nos mostrar a correta conduta dos salvos. E aí, a partir do verso 29, ele vai nos fazer isso. Como salvo, eu não tenho que saber quem é o meu próximo. Não é esse o objetivo do texto. Mas Jesus, então, tenta aqui mostrar para esse intérprete da lei, não quem é o meu próximo, mas responder a pergunta com uma certa inflexão ou uma introspectiva, no sentido de saber de quem eu estou disposto a me tornar próximo. Essa é a ideia do texto, é a ideia central do texto. Primeiro, mostrar para a gente, porque do verso 25 até o verso 28, a gente vai ver o intérprete da lei indagando a Jesus com um intuito de pôr Jesus à prova, de provar Jesus, perguntando o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E ele então responde, e é interessante que ele responde corretamente. Jesus vai inclusive afirmar isso. Ele consegue sintetizar os 10 mandamentos em 2, como Jesus já havia feito. Talvez possa ser que ele já tinha ouvido em outro momento Jesus falar isso, ou se não, o que traz para nós é a clara compreensão de que ele era um bom intérprete da lei, interpretou a lei corretamente. Mas o fato de interpretar corretamente não significa que ele compreendia plenamente a lei. Jesus chega a dizer assim, verso 28, respondeste corretamente. Ou seja, o que você disse a respeito da lei, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o resumo, a síntese da lei de Deus para o seu povo. Então Jesus diz, faz isso e viverás. Entendendo que era impossível fazer isso, diz o texto no verso 29 que ele quis justificar-se. Mas ele justificou de quê, se Jesus só concordou com ele? Jesus não perguntou para ele, mas tu faz isso? Para ele se justificar. Mas com a consciência de que era impossível cumprir isso cabalmente, completamente, ele então tenta se justificar, revelando então a sua incompreensão da lei, dizendo, mas quem é o meu próximo? A justificativa dele era dizer, olha, quem é o meu próximo? Jesus poderia então responder assim, olha, você entende tudo de lei, mas não entende nada de próximo. Você interpreta corretamente a lei, mas não compreende ela plenamente. Então, irmãos, há uma grande diferença entre interpretar corretamente a lei e compreendê-la de maneira que nós possamos viver essa verdade. E esse texto nos chama a atenção para que nós possamos ser humildes o suficiente para refletir aonde é que nós temos errado. Em que
nós não temos compreendido tão perfeitamente a lei de Deus, de maneira que nos distanciamos tanto dessa verdade, vivendo de uma maneira tão equivocada. Antes de toda essa pandemia, de toda essa situação, nós estávamos como que caminhando por uma direção distante, parece que sem compreensão de uma verdade, até porque nos foi ensinado muitas coisas que nós fomos então se desviando aos poucos, e nós devemos voltar para a centralidade da compreensão da palavra. Nós precisamos da humildade que se manifestou no próprio Cristo de Deus. Ele se humilhou e se esvaziou, e eu acho que é isso que a gente precisa, se humilhar e se esvaziar de nós mesmos, para que a gente possa então humildemente chegar diante de Deus e receber do Espírito o entendimento dessa verdade. Você veja que esse homem era um intérprete da lei, e que ele interpretava corretamente a lei, mas ele não deu o braço a torcer. Tentando justificar-se, ele, em vez de dizer simplesmente: Senhor, tem razão, eu reconheço que eu não consigo cumprir essas coisas, eu reconheço que eu não estou fazendo essas coisas, eu reconheço que eu até sei, mas não estou conseguindo viver. E Jesus então talvez se revelaria para ele como o salvador da sua alma, mas tentando justificar-se, porque não deu o braço a torcer, porque não foi humilde e não se esvaziou. Afinal de contas, ele era um intérprete da lei, um homem que tinha um posicionamento na religião. Ele então agora pergunta: mas quem é meu próximo? E Jesus conta essa história para mostrar quem realmente ou melhor, para mostrar não quem é o próximo, mas de quem eu estou disposto a me tornar próximo. E o próximo, o meu próximo, diante da história, é todo aquele que precisa de mim, ainda que esse seja meu inimigo. Porque aquele que se fez próximo do caído era o samaritano, e o samaritano tinha o judeu como um inimigo, e o judeu tinha o samaritano como um inimigo, a ponto de que quando Jesus faz uma declaração no verso de número 36, ele pergunta: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta do intérprete da lei está aí no verso 37: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não disse assim: um samaritano. Jamais ele vai admitir. O intérprete da lei, um homem religioso, que tinha os samaritanos como seu inimigo, jamais ia admitir: o samaritano fez isso. Mas ele diz: o que usou de misericórdia. Jesus então chega para ele e diz: vai e procede tu de igual modo. Usa também de misericórdia. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, de quem você está disposto a se tornar próximo? Se você é aquele que tem uma compreensão de que o próximo é aquele que está diante de você com uma necessidade, e você então coloca o seu coração na necessidade do outro, na miséria do outro, se você usa de misericórdia, não importando quem ele é, qual a sua raça, qual a sua discriminação, qual é a sua religião, mas você o tem como um próximo, como um necessitado, como um filho de Deus que precisa de ajuda, e você se dispõe a ajudá-lo, então esse é o seu próximo. Você está se fazendo próximo dele. Essa é a grande lição do texto. É isso que o texto traz para a nossa compreensão. E ele nos leva então a identificar algumas verdades que precisam ser aplicadas na nossa vida. Basicamente, essa é a essência do texto que nós lemos. Mostrar que a lei não consegue nos dar salvação, não consegue nos salvar. Ela aponta
a nossa deficiência como uma radiografia, mostra o pecado, mas não consegue retirar o pecado, não consegue nos livrar do pecado, não consegue curar a nossa alma do pecado. Mas a lei aponta para lá e ela nos conduz na direção, com temor, na direção do Cristo que verteu o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Ele sim dá cura, ele sim nos salva, ele é o Cristo de Deus. E a outra lição é justamente nos fazer entender como é que a gente deve proceder. Não quem é o meu próximo, mas de quem eu estou disposto a me tornar próximo, a ponto de que, parecendo-me com um Deus que usou de misericórdia para comigo, eu possa também usar de misericórdia para aquele que está necessitado. Essa é a essência. Mas existem algumas outras lições que nós podemos aplicar aqui. A primeira lição desse texto, que eu gostaria de aplicar, gostaria que a gente meditasse e pensasse nessa noite, a lição é que nem todo aquele que se diz falar em nome de Deus usa de sinceridade para com os seus ouvintes. Está aí no verso 25. Então essa é a primeira lição que a gente pode refletir nessa noite, nesse texto, diante do que nós já vimos, do que é a essência da lição do texto. Mostrar que a lei é impossível de nos dar salvação e da maneira como nós devemos viver. Nós podemos também entender aqui, como lições secundárias, mas não menos importante, que nem todo aquele que diz falar em nome de Deus usa de sinceridade para com seus ouvintes. Veja que ele começa dizendo o seguinte, olha, ele começa dizendo assim, mestre. Ele chama Jesus de mestre, mas a intenção do seu coração é não reconhecer Jesus como mestre, com o desejo então de revelar que ele não é mestre. Ele faz uma pergunta. Diz aqui o texto, no verso 25, que o intérprete da lei se levantou com o intuito, com a intenção de pôr Jesus à prova. Ele era o intérprete da lei, ele interpretava corretamente a lei, mas não havia nessa pergunta uma sinceridade para aprender de Jesus. Não havia nem na colocação dele uma sinceridade de reconhecer Jesus como mestre. E então, irmãos, a lição aqui que a gente deve realmente tirar para nós é que nem todo aquele que se diz falar em nome de Deus usa de sinceridade para com seus ouvintes. Veja só como é que ele chama Jesus de mestre, mas não revela a verdadeira intenção dele. Ele faz a coisa certa, mas com a intenção errada. E nós estamos cheios de pessoas assim nesses últimos dias. Nós ligamos o nosso televisor, nós abrimos a nossa internet no nosso telefone, no nosso smartphone, e o que mais nós vemos é gente em nome de Deus, mas não dizendo o que Deus realmente diz, não sendo sincera com a gente. Ele chama Jesus de mestre, mas ele não tem Jesus como mestre. A intenção do coração dele, o intuito dele era de colocar esse Jesus que outros consideravam como mestre à prova. A segunda lição é que nem todo aquele que se diz falar em nome de Deus tem uma clara compreensão daquilo que Deus diz em sua palavra. Eu já falei isso aqui, Aqui o intérprete da lei apresenta uma falsa teologia, pois para ele a vida eterna é o resultado da conquista do esforço humano e não da graça divina. Veja só, ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós conversamos isso só na semana passada. Nós estamos sempre dispostos a fazer algo, achando que é por mérito que nós vamos alcançar a salvação, a eternidade, nos esquecendo que a palavra nos afirma que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ela é unicamente pela graça.
Não há nada que possamos fazer, não há nada que venhamos a fazer. Então esse homem tinha uma teologia totalmente equivocada. E é estranho ele fazer essa pergunta, porque ele diz: o que farei? O que eu devo fazer para merecer a vida eterna? Não, para herdar. Se é herança, eu preciso fazer alguma coisa? Se eu vou herdar um bem, eu preciso fazer algo para merecer isso? Então veja como ele está equivocado. Então essa lição nos ensina aqui, ou essa situação nos ensina que nem todo aquele que diz falar em nome de Deus tem uma clara compreensão daquilo que Deus diz em sua palavra, porque ele diz que a sua salvação é pela graça, que a eternidade está conferida a você por Deus como uma generosidade, um favor que nós não merecemos. Não, então essa teologia desse intérprete da lei é a teologia que se baseia na meritocracia, achando que fazendo algo, porque nós vamos cantar para Deus, porque nós vamos ler a palavra de Deus, ou que nós vamos trabalhar na igreja para Deus, porque eu vou me envolver com alguma coisa, então eu tenho direito à eternidade. E isso não é verdade. Deus nos concede isso pela graça, com um desejo de nos relacionar com Ele. O que Ele preza é a relação, é o estar e não o fazer. É claro que a natureza da salvação se manifesta em graça, mas o testemunho se revela em obras, porque eu sou salvo, eu realizo boas obras. É a essência do texto que está dizendo aqui. Porque eu recebi misericórdia, a natureza dessa salvação se manifesta para mim em graça. O testemunho dessa salvação graciosa que se manifestou na minha vida em graça é a misericórdia que eu realizo em favor do outro. É a boa obra. É ver a irmã necessitando e ir lá socorrer. É ver a situação daquela pessoa caída e estender a mão e parar tudo, ao ponto de entender que o que Jesus está falando aqui, e lógico, as outras condições aqui são meras situações, ou são meras citações para mostrar que a religião não serve para salvar ninguém, que há pessoas mais nessa terra e que a religião não serve para salvar ninguém, mas que a graça se manifesta na vida daquele que entende que Deus se revela nele, e a imagem e a semelhança da natureza de Deus então realiza um ato de misericórdia com o outro, assim como Deus realizou conosco. Deus foi misericordioso, porque Ele colocou o coração dele na nossa miséria. A misericórdia é aquilo que Deus deveria dar para a gente, mas não deu. Ele deveria nos dar a punição pelos nossos erros, mas não nos deu. E graça é aquilo que a gente não merecia, o que Deus não deveria nos dar, mas Deus nos deu. Ele não deveria nos dar a vida, a salvação, a oportunidade de um relacionamento restaurado com Ele, mas Ele nos deu. Então, irmãos, essa é a segunda lição. A segunda lição é para que a gente não se deixe enganar por aquilo que a gente hoje está tão atrelado. Há pessoas que falam em nome de Deus, mas estão totalmente distantes da sinceridade. Primeiro da compreensão daquilo que Deus realmente fala, e depois da sinceridade. Está equivocado na sua teologia. E a terceira e última lição é aquilo que eu quero realmente levar os irmãos a refletir com um pouco mais de atenção, e a gente já está terminando. A terceira lição são as 3 realidades apresentadas na parábola contada por Jesus. Está aqui a partir do verso 30. A primeira realidade é a realidade do estilo de vida dos egoístas.
que aqui está representada pelos salteadores. Os egoístas são aqueles ingratos, os insatisfeitos da vida, os infelizes, os que querem só para si. Esse é o estilo de vida dos egoístas. Então, são todos aqueles ingratos, eles não são gratos pelo que têm, mas eles olham para o outro desejando o que o outro tem, porque eles estão insatisfeitos, são infelizes, querem só para si. Podemos resumir o pensamento desses egoístas, do estilo de vida dos egoístas, da seguinte forma: o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Eles usam a política da antipatia. Patia é uma palavra grega que fala de paixão, de afeto para com o próximo. Então é antipatia. Eles não têm empatia, eles não têm afeição. O estilo de vida deles é egoísta. Esses são representados na parábola pelos salteadores. Então preste bem atenção. A segunda realidade é o estilo de vida dos indiferentes, aqui representado tanto pelo sacerdote como o levita, ou seja, os religiosos. Os indiferentes são os frios, os insensíveis, os que não apenas querem só para si, mas que pensam só em si. Aquilo que Deus manifesta não é para a relação, aquilo que Deus manifesta é para mim, termina em mim. É uma fé que se evidencia apenas no eu. Não vive um evangelho, vivem um eu-vangelho. Os religiosos são aqueles que não compreendem que Deus manifesta o seu amor a nós e a sua nova vida nos gera de novo, para que a gente então nessa vida entenda a relação e priorize a relação de maneira que eu reparto e compartilho. Mas eles não entendem isso. Eles são aqueles que entendem apenas que Deus o faz e o faz para mim. Esses são os religiosos. Esses são os indiferentes. Podemos resumir assim o pensamento desses: o que é meu, e o que é seu, cada um por si, Deus por todos. O que é meu, o que é seu, eu não quero, é seu, achando que está fazendo a coisa certa, mas ele é indiferente à necessidade do outro, diz, cada um por si, Deus por todo. A parábola conta que ele passa ao largo. Passar ao largo é quando vê alguém e faz isso aqui, ó. Você passa ao largo. Então essa é a segunda realidade. E a terceira e última realidade apresentada na parábola é a realidade do estilo de vida dos misericordiosos, que aqui está sendo representada pelo samaritano. Os misericordiosos são os cheios de graça, os repletos de compaixão, os que se importam com as necessidades do semelhante. Eles são tão agradecidos pelo que têm, que entendem que eles têm mais do que precisam e muito mais do que merecem, e por isso então, vendo a necessidade do outro, se importa em compartilhar. São os que colocam o coração na miséria do outro, na necessidade do outro. Nós podemos resumir assim os pensamentos dos misericordiosos: o que é seu, e o que é meu, pode ser seu também. Estes usam a política da simpatia ou da empatia. Então, irmãos, diante dessas três realidades, né, do egoísta, o estilo de vida dos egoístas, o estilo de vida dos indiferentes e o estilo de vida dos misericordiosos,
cabem aqui duas perguntas para a nossa meditação nessa noite, para sairmos daqui refletindo nessa palavra e tentarmos perceber onde nós estamos encaixados. Então, qual seria a aplicação para a nossa vida hoje? Refletir na seguinte pergunta: qual é a realidade do meu estilo de vida? Qual é a realidade do estilo de vida que eu estou vivendo? É a dos salteadores? É a dos religiosos? Ou é a do samaritano? É a realidade do estilo de vida do egoísta que quer só para si? É a realidade dos indiferentes que pensam só em si? Ou é a realidade dos misericordiosos que se importam com a necessidade do outro e que se aproximam de Deus, então, não só na ideia de uma realidade de tempo e distância geográfica, mas se aproximam de Deus na semelhança, que não tem apenas uma compreensão de que estamos perto de Deus em distância geográfica, mas que estamos próximos de Deus com uma consciência de semelhança a Ele. Então a pergunta é: qual é a realidade do meu estilo de vida? Até esse momento, diante da história de vida que eu vinha vivendo, a pandemia aconteceu, parou todo mundo, essa coisa toda, e agora refletindo no dia de hoje, qual é o estilo de vida que eu estou realmente vivendo? É a do egoísta? É a do indiferente? Ou é a do misericordioso? Qual é a minha prática de vida, o meu estilo de vida, aquilo que evidencia? As pessoas olham para mim e podem dizer que eu sou o quê? A segunda pergunta, para que a gente termine nessa meditação, que a gente possa sair daqui para os nossos lares, você que está em casa possa continuar aí pensando e refletindo, talvez durante toda essa semana, para que a gente seja humilde o suficiente para reconhecer isso com verdade diante de Deus, que tudo vê, e possamos tomar uma postura diferente, de quem eu estou disposto a me tornar próximo. De quem eu estou disposto a me tornar próximo. Reconhecendo o estilo de vida que eu estou vivendo, que talvez não seja o estilo de vida apresentado por Jesus, que é o estilo de vida que nós deveríamos viver, que é um estilo de vida misericordioso, que se importa com o outro, que pode chegar ao ponto de dizer: o que é seu, mas o que é meu é seu também. Se nós não estamos vivendo esse estilo de vida, qual é o estilo de vida que a gente está vivendo? O do egoísta, que diz: olha, o que é seu, ou o que é meu, e o que é seu é meu também. Ou o estilo de vida do indiferente, que diz: olha, o que é meu, e o que é seu, cada um por si e Deus por todos, cada um cuida da sua vida. Se eu não estou vivendo o estilo de vida dos misericordiosos, qual é o estilo de vida que eu estou vivendo? O do egoísta ou do indiferente? Se eu ainda não entendi quem é meu próximo, que eu possa compreender de quem eu estou disposto a me tornar próximo, sabendo que o meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja meu inimigo. De quem eu estou disposto a me tornar próximo? Eu queria te desafiar nessa noite a repensar a sua vida, a repensar a ideia como nós estamos vendo e vivendo o Evangelho, a maneira como nós estamos realmente encarando as verdades de Deus e nos posicionando diante de Deus.
A coisa, irmãos, está tão assim, tão distorcida. Nós estamos vivendo uma realidade muitas vezes tão distante da verdade. A nossa realidade é tão distante da verdade que, em vez de ser misericordioso, ou a gente está sendo egoísta ou a gente está sendo indiferente. A nossa compreensão de fé é uma expectativa daquilo que a gente acredita que vai ser, mas não é uma certeza daquilo que já é. E nós vamos refletir nisso, porque eu vou pregar sobre isso. Fé, diz Hebreus 11, é a certeza daquilo que eu não vi. Então o que é fé? É aquilo que pode materializar algo que já existe, já me foi disponível, já me disponibilizou. E não há expectativa de que não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Não. Eu tenho certeza do que já é. E é por isso que muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque expectativa, eu disse aqui na semana passada, é diferente de esperança. Esperança não confunde, diz Paulo em Romanos. A esperança não confunde, porque Deus nos deu o Espírito Santo. Esperança é essa certeza que eu aguardo convicto de algo que Deus disse para mim que vai me dar, ou que vai fazer, e nessa certeza pela fé, somente pela fé, eu espero. Que Deus não é homem para mentir. Então a coisa vai acontecer. Agora a fé é essa convicção, é essa certeza, é esse alicerce, é essa coisa firme do entendimento que já aconteceu. Então eu creio pela fé na salvação, porque ela já foi me dada no momento em que Jesus morreu por mim na cruz. Ele morreu quando? Ele vai morrer ainda ou já morreu? Já morreu, e porque ele já morreu na cruz, porque Deus já me favoreceu com graça, então mediante a fé, essa certeza, eu acredito nisso e tomo posse, aproprio. Então, irmãos, nós possamos humildemente reconhecer a necessidade de voltar à centralidade das verdades de Deus, possamos refletir naquilo que realmente é a verdade de Deus. Os princípios e os valores do reino precisam voltar a ser bem estabelecidos para nós, porque nós perdemos o foco e nos envolvemos com os princípios e os valores do mundo, nos desvirtuamos, e essa é a intenção de Satanás, nos tirar o foco, nos distrair. Mas nós devemos estar focados nas verdades de Deus. Então, qual é a realidade do seu estilo de vida? Se você é misericordioso a ponto de ver o necessitado e atender, louvado seja Deus. Mas se não, talvez seu estilo de vida, o estilo de vida que você está vivendo, talvez seja ou egoísta, que só quer para si, como aquele que diz, a bênção é minha, né? Eu sou um abençoado, mas não entende que Deus falou que se tu uma bênção. A bênção não é para ter, é para ser. Ser na vida de quem? Na minha própria vida? Na vida do próximo. E por que ele é próximo? Porque eu me importo, porque senão ele seria outro. Morre um monte de gente, né? Todos os dias. O número da Covid vai só crescendo. Mas talvez isso não faça tanta diferença para mim. O anúncio de que alguém morreu, para mim, é só mais um número, porque ele é outro. Ele não é próximo. Agora, quando é próximo,
Quando é alguém que eu me importo, quando é alguém que eu amo, quando é alguém que eu quero bem, aí dói no coração, porque é próximo. Então quem é seu próximo? Ou de quem você está disposto a se tornar próximo? Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. O estilo de vida daqueles que o representam como Ele é, generoso e misericordioso. Que não sejamos nem egoístas nem insensíveis, mas que possamos refletir durante toda essa semana para entender a importância dessa verdade que Jesus nos fala. Ele dá uma grande lição no intérprete da lei, alguém que interpretava corretamente a lei, mas que não compreendia a essência do seu ensinamento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus de toda misericórdia, nós clamamos, Senhor, a fim de que o Senhor tenha compaixão de nós, a fim de que o Senhor nos traga de novo ao eixo, nos traga de novo a essência, a direção. Toma-nos, Senhor, pela mão e nos guia. Sem a Tua presença não nos interessa ir a lugar nenhum, Senhor. Não queremos mais ser levados por vento, nem por espíritos. Nós queremos ser conduzidos pelo próprio Deus e pelo Espírito do Deus vivo, pela orientação clara da Tua palavra, das Tuas verdades. Ah, Senhor, traz para nós a compreensão dos princípios e dos valores do Teu reino, para que, estando em Teu reino, possamos viver de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Nós não fazemos isso para ser salvos, mas porque somos salvos, queremos fazer assim. E suplicamos a Tua misericórdia, o Teu favor. Humildemente nós imploramos ao Senhor, toma-nos pela mão e nos conduza, Senhor, para que sejamos um povo que faça a diferença, para que possamos ser um povo, ó Deus, que possa ser relevante nessa geração perversa, pervertida e perdida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, irmãos. E essa semana possa ser uma semana que venhamos a refletir nessas verdades no nome de Jesus. Queridos, já estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos estar nos colocando de pé. Somos gratos ao Senhor pela Sua palavra que traz luz para o nosso caminho, né? Vamos estar chamando o louvor, vamos estar finalizando com o louvor. Em seguida, o pastor vai estar ministrando a bênção apostólica. Uma boa noite para todos. Vamos declarar louvor ao Senhor. Agora vai. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, és meu abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Vamos terminar esse momento de reunião aqui do nome de Jesus, dando algumas informações para os irmãos. Nós estivemos com a nossa diaconisa Luzia, e ela pediu para agradecer as orações dos irmãos. Ela está se recuperando, está convalescendo lá, né, diante dos desafios que ela enfrentou, e agradece aos irmãos as orações e pede que os irmãos continuem intercedendo. Nós também queremos fazer menção aqui aos aniversariantes desse mês, né, a Jordana, que aniversariou, a Vera, a Dona Edith, a Carol, a Eliane, a Eliette, a Maria José, a irmã Irene, a diaconisa Irene, a Mara, e também
a nossa diaconisa Josefa, né, que está agora congregando em outra igreja. Talvez seu nome não apareceu aqui, foi porque nós não temos registrado aqui no nosso sistema, mas quero também pedir a Deus que abençoe também a sua vida e quero também parabenizá-lo por isso. Então vamos a Deus em oração, em gratidão por tudo isso. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te bendizer por todas as maravilhas do teu poder em favor dos teus filhos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela vida dos aniversariantes desse mês de agosto e pela forma como graciosamente o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado. Muito obrigado. Louvamos o teu nome por aquilo que o Senhor é, um Deus tão gracioso, um Deus tão generoso, um Deus soberano, grande em poder, um Deus que nos ama, que se revela para nós como Pai, que cuida de nós e que se importa em nos corrigir e nos levar ao prumo para que possamos andar nas tuas veredas, nas veredas da justiça e fazer isso por amor do teu nome. Queremos te render graças por todas essas dádivas, Senhor, pela recuperação da nossa irmã diaconisa, Senhor, Luzia. Muito obrigado. Senhor, nós pedimos mais uma vez, entra com providência na vida de todo aquele que precisa do teu consolo, do teu conforto. Deus, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste na vida daqueles que necessitam do Senhor. Sim, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a doce comunhão e as consolações benditas do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra, pois somos um só povo no Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Em 10 minutos nós vamos estar fechando aqui, justamente por conta dessa realidade que estamos vivendo. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Quero pedir que vocês orem, porque nós tivemos a conversão, né, daquele senhor que entrou aqui. Ele falou que ia vir esse domingo, eu estava na expectativa de recebê-lo aqui, mas ele não veio, né? Mas que Deus o alcance aonde ele estiver, porque a palavra de Deus, que é a verdade, alcançou a vida dele, e ele agora é um irmão em Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.